E eu estava sentado naquele lugar, e o irmão que recebia uma saudação, pois o pregador da palavra vinha logo depois dele. E ele abriu a Bíblia e disse: eu vou ser rápido. E abriu sua Bíblia em capítulo 45 de Isaías, lá no versículo 2, e disse: eu irei adiante de ti. Eu vou ler ele porque eu não lembro, para não falar ele errado. Isaías capítulo 45, versículo 2, que diz assim: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Aleluia. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as tranças de ferro. Oh, aleluia. Quando aquele homem deu essa saudação, nesse versículo, o coração já começou a tremer. Quando o pastor Esli começou a ministrar a palavra, me lembro como se fosse hoje, chorei o culto todinho, louvado seja Deus, a pregação todinho ali chorando, pois o Senhor estava falando comigo, e ele pregava naquela noite e falava sobre o crente oliveira, pois pode vir o que vir, pode vir a tempestade que vier, mas a oliveira ela não derruba, a oliveira ela permanece de pé ali pregando, e eu sentindo a presença de Deus chorando, louvado seja o nome do Senhor. Naquele período ainda tinha uma esposa, estava com a mulher, e ela do meu lado dizendo, aleluia, chorando comigo também, dizendo: vai aceitar Jesus. Eu digo: eu não quero nada com a igreja, eu só aceito Jesus se o ministrador da palavra começar a olhar para a minha cara e falar diretamente comigo que eu não devo fazer determinada coisa detalhadamente, aí eu aceito. Era assim que eu dizia. E naquela noite ali, essa palavra foi no meu coração, foi forte, porque verdadeiramente foi quebrada, aleluia, foi quebrada de verdade, aquele arco, aquelas portas de bronze, louvado seja o nome do Senhor, os caminhos tortuosos que existiam, ele foi endireitado, aquelas trancas de ferro, aqueles ferrolhos de ferro que existia, trancando, segurando, o irmão me louvava naquele banco para não aceitar Jesus, ele foi quebrado naquela noite. E quando o irmão falou comigo ontem, eu me alegrei. E ela disse: olha, cuidado quando falar o teu testemunho. Vai ter lugares que você nem vai poder dizer tudo. Vigia. E ela não sabe de nada da minha vida. Vai ter lugar que você vai chegar e Deus vai dizer: conta. Mas nem tudo você vai poder contar. Preste bem atenção. No ano de 1978, a minha mãe biológica, ela teve uma filha. E quando ela teve essa filha, ela se envolveu com um homem casado que dizia ela que era solteiro. A mocidade, presta bem atenção. Ela se envolveu com um homem casado que dizia que era solteiro, teve uma filha, descobriu que o homem era casado, continuou saindo com ele. Aí veio, logo em seguida, o irmão de Lobão. Por que eu estou falando lá em 1978? Eu quero dizer para você que a fúria do diabo, ela começou já lá, em 1978, querendo tirar a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabemos que lá em Isaías, ele disse: antes que fosse formado no ventre, na madre, eu já te conhecia. E eu te escolhi. Louvado seja o nome do Senhor. E ali já começou o trabalho do diabo a matar. Ela disse: vou tirar. Tomou remédio. Aí Jesus já disse desde antes: isso aí já é profeta, isso aí já é escolhido, esse aí já é separado, esse aí vai pregar a palavra de Deus, esse que vai livrar o povo, aleluia, aquele que não acredita em nada, que não sabe de nada, aquele que vive na ignorância, que quer matar, que quer destruir, é esse que eu tenho separado e vou levantar para a obra lá no futuro. E Deus começou a dar livramento a partir dali. E ela disse: eu não quero essa criança. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Eu não quero essa criança. E graças a Deus eu vim parar nos braços da irmã dela, da minha mãe, que hoje eu tenho com minha mãe, que se foi.
E quando eu cheguei aqui, fui abraçado por um casal que cuidou de mim. Aos 7 anos, tive uma doença que meus pais chegou a morrer. O meu pai foi fazer, como é que é o nome que diz lá? Que vai lá no Morro da Conceição, promessa, né? Pagar a promessa. Na ignorância, o meu coroa disse, vou pagar a promessa. E ele subia todos os dias 7 de dezembro, ele subia aquela ladeira de costa. Eu ia com ele toda vez. E ele subia aquela ladeira de costa. E ele ali achava que aquela mulher ali que estava ali, aquela boneca de porcelana, de barro, não sei como é que é aquilo ali. Ele achava que aquela mulher ali tinha salvado a minha vida, me curado, mas não sabia que lá no céu existia um Deus que desde o ventre ali já tinha me separado, já tinha me escolhido, e nada iria acontecer comigo, pois Deus ele tinha um plano para cumprir e para fazer na minha vida. Mas toda vez ele subia. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente ali crescendo, e o diabo trabalhando. Quando eu tinha 12 anos de idade, o meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, eu deixei de ir para a escola. Quando eu deixei de ir para a escola, sabe o que eu fazia? Eu pegava amigo nos ônibus, cara, gaseava as aulas para pegar amigo nos ônibus. E quando chegava nesse terminal de ônibus, com 12 anos de idade, eu era para aqui. Eu subia nos ônibus, a caixinha de dinheiro do cobrador ficava cheio de moeda, eu catava tudo e levava. Era mesmo assim. Presta bem atenção, eu catava tudo e levava. Sabe o que era isso? Era o diabo querendo desviar, era o diabo querendo arrancar aquilo que Deus tinha plantado, era o diabo querendo levar a gente para um caminho para dizer, vou matá-lo. Porque a gente sabe que ladrão só tem 2 caminhos, cadeia e morte, se Deus não salvar. Mas eu tinha uma mãe que verdadeiramente, enquanto eu esteve viva, soube ser uma mãe. E ela cuidava de mim. Ela me ensinava a dizer o que tinha que fazer. E eu parei de deixar de fazer isso. Aí comecei a tirar da minha mãe. Minha mãe me dizia, avô, parecia que eu sentia o cheiro do dinheiro. Sabe o catita? O catita, quando ele sente o cheiro da comida de longe, ele vem do inferno, no teu armário e catava tudo. Era a mesma coisa, era eu. Coisa do demônio, querendo tirar minha vida, querendo acabar com minha vida, tirar minha dignidade. Infelizmente, ele quase conseguia, porque minha mãe não confiava mais em mim. Minha mãe, quando eu entrava dentro de casa, ela saía escondendo todo o dinheiro no cantinho. Nesse período, levei banho de copo na cabeça. Nunca usei droga, graças a Deus. Graças a Deus, pelo menos isso, Deus me livrou. Ele não permitiu, pelo menos isso, eu não fiz. Mas quando chegou um dia, que eu conheci uma mulher, uma jovem, eu só estava sem camisa, descalço. E quando eu conheci essa jovem, eu digo, eu tenho que mudar o meu jeito de andar no meio do mundo. Eu tenho que mudar, por quê? Porque se a mãe dela me vê assim no meio da rua, ela vai dizer que é um maloqueiro. E a minha vida de verdade começou a mudar naquele momento. Quando eu conheci essa jovem, eu comecei a calçar uma sandália, botar uma sandália nos pés, comecei a vestir umas roupas legalzinhas. E comecei a andar como verdadeiramente um jovem tem que andar. Consegui namorar essa jovem. A partir daí comecei a valorizar a minha mãe, pois eu não valorizava a minha mãe. Eu acompanhava todo dia, às vezes 3 vezes por dia. Às vezes meu café da manhã, meu almoço e minha janta eram mais lapados, porque eu merecia, porque eu não valorizava a minha mãe. Você já valoriza a tua mãe. Presta atenção no que tua mãe fala, no que ela te aconselha, no que ela pede para tu fazer, porque mãe nenhuma quer o mal do seu filho. Nenhuma mãe, ela quer que o filho ele siga um caminho errado. E foi muito rápido para mim me casar. E também ter o primeiro filho. E quando veio meu primeiro filho, inclusive está doente, estava pensando em fazer uma oração para ele antes de ministrar o testemunho.
E passou pela mente, mas no final nós oramos em nome de Jesus. Então, quando veio meu primeiro filho, aí eu comecei a observar o que é ser um pai ou uma mãe. Eu disse, não, eu tenho que recuperar o amor da minha mãe. Eu preciso recuperar a confiança da minha mãe. E graças a Deus, em um pouco período, estou resumindo para a gente chegar onde eu quero chegar. Em um pouco período, eu podia entrar e tinha lá 100 reais, tinha mais 50, e minha mãe não chegava e guardava, escondia. E eu comecei a ficar feliz com isso, porque aquele vício, aquele espírito de vício demoníaco que existia na minha vida, ainda antes de eu chegar na presença do Senhor, Deus ele já tinha tirado, já tinha limpado, purificado e dito: esse não nasceu para ser ladrão, mas ele nasceu para pregar a minha palavra. Aleluia. Não sei como é que está teu filho, não sei como é que está tua filha, mas abraça, ora, fala com Deus, conta para Jesus o que está acontecendo, porque o impossível na tua mente, para Deus não é nada não. Lucas capítulo 1, versículo 36, para Deus nada é impossível. E eu recuperei a minha mãe, graças a Deus. Fiquei feliz com isso. Quando chegava em casa, que minha mãe me recebia, tinha tudo lá em cima, eu não tocava em nada. E eu fiquei feliz com isso. Mas aí foi quando começou o trabalhar do inimigo na minha vida. Foi quando a minha mãe, quando eu pedi ao meu pai, que minha mãe arrumou um homem, um marido. Esse homem, ele tentou me matar. A minha ex-mulher, ela está ali sentada, lança tua mãozinha assim, filha, por favor. A minha ex-mulher estava grávida do meu primeiro filho. E ele não fazia nada dentro de casa. E ele disse na minha cara que eu não era filho da minha mãe. E eu disse, eu não sou filho dela, mas tu é, porque ela faz tudo e bota de casa para tu comer de novo, safado. Foi assim que eu falei para ele. Então, aquele homem foi embora, com 3 dias ele voltou bêbado com uma faca maior do que o braço. A mãe da minha mulher estava lá na hora, estava eu e ela, estava prestes a ter um filho, estava grávida. Eu tive que pular a parede e correr, para não ser morto a facada. Pouco tempo depois, perdoei esse homem porque ele fez isso. Tentou me matar e eu perdoei. Passou. Só que aconteceu coisas, eu estou avançando, no ano de 2008, 2009. Coisas que me levaram a deixar Jesus de uma vez, a afastar de Jesus. E o diabo estava ali, esperando, de braços abertos, para tragar minha alma. 2008 foi quando eu conheci aqui a igreja Pentecostal dos Milagres. Pastor Tito Nascimento, a bênção de Deus, me abraçou. E aqui a gente estava junto, louvando e agradecendo. A gente era dirigente da mocidade naquele período. A mocidade estava uma bênção. E naquele ano de 2008, foi tudo maravilha na minha vida. Tudo maravilha. Mas chegou 2009, final de 2008, minha mãe adoeceu. Quando minha mãe adoeceu, foi internada em 2009 ali na restauração. E no mês de março, que data foi hoje, irmão? 20 de março, né? Aleluia. Depois de amanhã, fazem 5 anos. Dia 22 de março, minha mãe faleceu. Eu já estava fraco na caminhada. Quando eu recebi a notícia que minha mãe tinha falecido, eu fiquei louco. E fiquei mais louco ainda quando eu soube o motivo. O motivo tinha sido meu padrasto que tinha feito raiva para minha mãe. Lá na restauração, não podia entrar nada, mas minha mãe tinha televisão, minha mãe tinha rádio, minha mãe tinha ventilador. Porque o doutor deixava, sabe por quê? Porque ela não podia ser contrariada. E ele, querendo se aproveitar do momento, foi lá
e fez uma raiva para minha mãe. E as últimas palavras da minha mãe para minha irmã, a mãe da minha sobrinha que está ali atrás, foi: ele me usou mais uma vez, conseguiu o que ele queria, ele não vai voltar mais. E quando ela disse isso, ela foi entubada. Quando ela foi entubada, na mesma noite, ela chegou a óbito. Passou ainda mais um dia. E ela chegou a óbito. E quando eu descobri isso, eu disse: eu vou matá-la. Foi quando Satanás de vez se apossou da minha mente. E Deus estava de lá vendo tudo, percebendo tudo. Deus, ele tinha um plano na minha vida. Deus, ele tinha uma direção para a minha vida. Mas eu não quis seguir essa direção. Eu larguei, eu voltei e fui para outro lugar. E Deus, ele não pega nós por força e traz para a presença dele. Deus, ele deixa a gente à vontade. E foi assim que aconteceu na minha vida. Deus me deixou à vontade. E eu disse: agora eu vou fazer isso, eu vou matar, eu vou pegar ele, eu vou acabar com a vida dele, assim como ele fez com minha mãe. Ele acabou. Ele acabou comigo. Tem um livro que diz assim, eu escutava muito ele quando minha mãe faleceu: eu preciso de ti, como cervo que brama por água. Eu preciso de ti. Oh, aleluia. E quando eu ouvi esse hino, eu chorava. E nesse mesmo período aconteceu a pior coisa que poderia acontecer na minha vida como homem. Na minha vida aconteceu tudo de uma vez só. Em uma briga, em uma discussão com a minha ex-mulher. Ela me agrediu. Mulher, por maior que ela seja, ela não tem força para homem. Eu acabei agredindo também. E ali foi a separação. A coisa estava ficando cada vez mais feia para a minha vida. E o diabo estava rindo. O inimigo estava rindo. Ele estava me recebendo de braços abertos. E dizendo: agora eu vou tomar conta. Agora sim, eu vou fazer tudo o que eu quero. E quando eu comecei a botar isso no coração, aquele homem, acredito eu que ele soube, porque até hoje ele não vem, acho que agora ele vai vir. Porque agora ele pode vir, que eu quero falar de Jesus para ele. Ele sumiu. Eu corri atrás de uma arma, foi para lá, foi para outro, não conseguia. Eu disse: meu Deus, eu tenho que conseguir. Eu dizia: é chamado por Deus, eu tenho que conseguir, eu não consegui. E eu não consegui. Sabe o que era isso? Era Deus trabalhando, dizendo: tu não vai ser matador. Tu não vai ser matador. Eu não vou deixar, eu não vou forçar tu estar na minha presença. Mas de alguma forma, eu vou criar situações e tu não vai concluir aquele desejo que está no teu coração, de fazer vingança, de criar maldade. Eu não vou permitir. E por um período me acalmei. Mas teve um ano, isso foi 2011, eu parece que foi 2012, dia 31 de dezembro. Estava indo comprar, estava afastado, estava indo comprar uma grade de bebida. O telefone tocou, eu atendi. Aí minha sobrinha disse: Lindo, vem aqui. Eu disse: eu vou, peraí que estou chegando. Na mesma hora o telefone tocou no Dido, o cunhado dela, o marido da galerinha. Quando eu atendi, ele disse assim: Lindo, tá aí, tá onde? Se aconteceu alguma coisa. O que foi? Olha, mataram menino. Ele falou isso. Eu larguei a moto, desci da moto, eu subi a escadaria, entrei dentro de casa. A minha ex-mulher, a última, ela me recebeu e disse: que foi? Recebeu. Eu deitei na cama, embocado. Eu não chorava, eu não falava, eu não conseguia dizer nada. Em seguida eu peguei a moto, subi e fui para a casa da minha sobrinha. Quando minha sobrinha disse: foi agora, eu fui lá no carro.
Eu disse, eu vou lá agora. Peguei minha moto e saí. E quando eu saí, o diabo começou a trabalhar mais ainda. Vou parar de dizer o nome desse infeliz, porque eu estou dizendo o nome dele demais. Ele começou a trabalhar na minha mente, dizendo: tu vai fazer o que lá? Se tu for lá, alguém vai te ver, alguém vai te conhecer. Eu tenho um plano para tu se vingar desse camarada que fez isso com ele. Não vai, volta. E naquele momento eu pensei comigo: se eu for ali, alguém vai me ver, vai me conhecer. Então eu vou voltar. Quando voltei, minha sobrinha disse: só esforço não. Eu disse: não, eu vou correr atrás do prejuízo. Estou perdendo pessoas que eu amo, pessoas que eu gosto, e eu estou de braço cruzado, não faço nada. Eu vou começar a agir, porque eu tenho certeza que se aquele homem lá soubesse que ele tinha uma pessoa por ele, não fazia isso não. Tudo o inimigo trabalhando. É isso que o inimigo faz. E naquele momento eu disse: vou pegá-lo. Resumindo, comprei uma arma maior do que esse microfone. Tem na cintura, porque agora eu vou conhecer. Minha sobrinha não queria me apresentar, minha irmã não queria me dizer quem era, porque ela disse que não queria que eu fizesse nada. E eu disse a ela: sem você vai ser mais difícil, mas eu vou fazer. E quando ela veio do exterior, eu estava lá, de frente ao vazio, de frente ao condomínio, sentado tomando cerveja, com a arma na cintura. E ela olhou assim. Quando ela me viu, eu já tinha ligado para ela: olha, estou aqui, faz de conta que tu não me conhece, tu me vê. Quando ela me viu, ela acreditou. Ela disse: está terminado. Conheci a garota, comecei com ela olho no olho assim, falei com ela. Fui na casa dela, fiz amizade com ela. Eu digo: é tu, mas tu é mais fácil, vai ser depois. Eu quero ele. Ele, eu não tinha muitas coisas como ver, porque ele se escondia. Então um dia, quando ela soube que eu não ia desistir, ela foi e me mostrou: aquele dali. Estava com uma armada que é isso aqui dentro do calção. Quando eu fui conhecer ele, estava eu e ele, assim, ele sentado. Eu parei aqui, ó. Aí ela disse: esse casal está procurando uma casa. Eu olhei para ele assim. Ele me olhou dos pés à cabeça e olhou para a minha roupa. Acho que para pensar se tinha alma. Eu estava com a arma aqui, não dava para ver. Ele me olhou e eu aqui olhando para ele. Quando eu dei as costas, que cheguei na casa da minha irmã, porque para eles ela era apenas uma vizinha que estava me ajudando. Quando cheguei na casa da minha irmã, eu dei um soco na parede. Pum! Que raiva! Eu queria fazer isso agora. Nós vamos fazer porque eu estou contigo. Mas eu volto. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando, foi passando. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, março. Só que chegou ao meu ouvido: olha, tem um daquele negócio que tem no fórum. Que tem no fórum quando a pessoa vai, que a pessoa é chamada. Uma audiência no fórum, e tu tem que ir com ele. Sabe o que ele disse? Ela vai para me acusar, porque ela todo mundo sabia. Ela não vai chegar nem na porta do fórum. Quando ele chegou ao meu ouvido, eu digo: não, minha irmã, agora é minha irmã. Vai não. Eu vou lá essa semana. Quando foi na terça-feira, eu fui bater lá. Graças a Deus que Deus não permitiu, porque foi eu e mais dois. E eu dizia assim: eu quero ir sozinho, for sozinho. E o meu cunhado chegou e disse: não vá sozinho não, que ele é forte. Se acontecer alguma coisa, não funcionar, tu vai, ele vai te agarrar e vai acontecer alguma coisa. E foi eu e mais dois. Aí eu fiquei embaixo, os dois subiu. O Idovê disse: se sair qualquer homem, esse pai aí. Bateu, saiu a mulher, estou assustado. Cadê fulano? Disse o nome errado, para não assustar. Não está não, graças a Deus que o homem não estava em casa, né? E na casa errada. Vê como é que Deus faz. E quando foi no sábado, eu disse: é hoje. É hoje. E eu fui lá, quando eu cheguei lá, eu e outro. Eu nunca tinha feito isso. Eu disse: olha, já que tu já é mais desenrolado, eu vou te pedir R$1 para completar o dinheiro da cerveja. Tu vai puxar, vai dar, que eu termino. Está certo. Quando chegou lá, a gente se encostou. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Quando a gente se encostou, ele de frente para mim disse: cadê ele? Dá R$1 aí.
Ele disse: estou sem dinheiro aqui, ó. Só que ele estava nervoso, muito nervoso. Estou sem dinheiro aqui, ó. Quando ele estou sem dinheiro aqui, eu disse: não, tem que ser eu. Quando deu mais 12 minutos, eu olhei para ele e disse: vai ser agora, tá? Quando eu disse: vai ser agora, tá? Eu puxei aqui, mandei 4 balaços no camarada, de uma distância como daqui de irmão José. O revólver estava desse tamanho, pequeno, e eu mandei 4 balaços, 4 tiros, um na cabeça e 2 no peito. Não foi especial. Pegou um na cabeça e 2 no peito. Quando eu desci a escadaria, parei e o outro correu atrás. Quando o outro correu atrás, desceu correndo. Eu apontei para ele. Ele disse: não, irmão, sou eu não. Eu disse: vai embora, vai, passa. Ele desceu correndo e foi embora. Quando o rapaz desceu, ele sentou na moto e disse: vamos embora, bora. Eu saí comemorando, irmão. Ele disse que lá. Quando eu cheguei na casa da minha sobrinha, eu peguei a foto dele e comecei a chorar. Eu disse que eu te vingar. Tudo isso é inimigo. Presta bem atenção, que a gente vai chegar lá. Tudo isso é inimigo. E ele me jogou para matar. Ele só não tentou me jogar. Tentou. Porque eu recebi proposta. Olha, 8.000. A gente vai lá, de manhã cedinho, 6 horas da manhã, bota a mulher que está lavando o prato, bota o ferro na costa da mulher, leva lá para dentro, pega os 8.000, a gente já sei o que tem toda a fita, é 8.000, vai ser 4 teu e 4 meu. Eu olhei para ele e disse, com essas palavras: se tu quiser matar uma pessoa, me chama, mas para roubar, me chame não. Se quiser ser meu amigo, nunca mais ninguém sabia. Eu tenho raiva de ladrão. Como eu disse para ele. Então, até isso, o diabo tentou me colocar no roubo, na vida do roubo, mas não conseguiu. Ele me botava para prostituir, ele me botava para matar, ele me botava para mentir, ele me botava para adulterar, ele me botava para tudo quando ele queria. E eu estava ali na mão dele como uma bolinha de futebol, que ele chutava: Pei, vai roubar, Pei, vai fazer isso, Pei, vai fazer aquilo. E eu ali estava como um escravo nas mãos dele. E ele chutando para um lado, chutando para outro, e irmão Lindoval indo fazer isso, e Lindoval indo fazer isso. Mas veio um momento que ele disse: agora chegou o momento. Ele já fez quase tudo o que eu queria, ele já fez quase tudo o que eu mandei. Agora chegou a hora de eu puxar, de eu tomar a sua alma. Agora chegou a hora de eu matar ele. Agora eu vou matá-lo. E quando ele chutou aquela bola chamada Lindoval, naquele gol chamado morte, existia um homem chamado Jesus. Existia um Espírito de Deus, que naquele dia, ele estava como um goleiro, que estava só esperando o momento certo, para dizer assim: olha, Satanás, tu já tocaste na vida dele, tu já tocaste na saúde dele, tu já tocaste na família dele, tu já tocaste, até quem sabe, qual eu posso dizer dessa forma, na dignidade dele. Tu já fizeste tudo o que tu queria, mas isso, Satanás, tu não vai fazer não, porque o nome dele, que está escrito no livro da vida, o tal qual eu escrevi, aleluia, o nome dele tu não vai conseguir apagar não tem borracha do inferno que apague o teu nome do livro da vida. E ali na BR, lá em Glória do Goitá, eu vinha na moto, 8h40 da noite, por essa hora assim mais ou menos. E quando eu não lembro de nada, por isso que eu digo, eu acho que eu morri e ressuscitei de novo. Não lembro de nada, não senti dor de nada. Eu acordei todo dia de manhã, no hospital com as pernas cheias de ferro. Eu ia fazer essas fotos para mostrar para vocês, mas não fiz. Não tive tempo, passei 2 dias trabalhando sozinho para poder fazer isso aqui. Então, desviando de um cavalo, peguei uma árvore
Quebrou a perna em 3 lugares. Quebrou 2 costelas, até hoje é troncho aqui dentro. Quebrou a clavícula. A cabeça teve fratura leve. O tórax teve fratura dentro do tórax. Teve que colocar um dreno aqui para tirar água daqui de dentro. E quase uma hemorragia interna. E ele pensou, eu matei, agora eu matei. Aí Jesus olhou lá de cima e disse, não, você não matou ninguém. Ele é meu, eu escolhi, eu separei, foi eu quem o criei, aleluia, sou eu quem trabalho na vida dele, ainda antes que houvesse dia, aleluia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, aleluia, enquanto eu estava lá no mundo, sem ter Jesus na minha vida, sem querer fazer a obra do Senhor, andando como quisesse, mas mesmo assim, existia um homem chamado Jesus, existia um Deus tremendo, maravilhoso, que estava velando, que estava cuidando, que estava dando livramento, e que não permitiu que eu descesse a sepultura. Sabe por que não? Porque Deus sabia que no dia 27 de outubro eu iria levantar as mãos nesse lugar, iria dizer eu quero Jesus, e neste dia iria ser para sempre. A experiência que eu tive com Deus não me permite mais sequer pensar em deixar Jesus. A experiência que eu tive com Deus não me permite mais sequer de pensar assim, eu não quero mais pregar a palavra de Deus, eu não quero mais falar do amor de Deus, eu quero afastar da igreja. A experiência que eu tive não permite. Quantos podem dizer glória a Deus? E naquele dia, quando eu estava aí sentado, o meu pastor disse, Lindonó, vem cá. Já fazia 5 meses que eu tinha sofrido um acidente. Só alertando. Primeiro dia do acidente, quando eu desci para a sala de enfermagem, que eu passei 5 dias numa sala sem poder me mexer para nada. Quando eu desci para a sala de enfermagem, a mulher do lado assim, eu segurei na mão dela e disse, vamos fazer oração. Aí disse, bora. Aí eu fiz aquela oração, com os olhos fechados. Quando eu terminei de orar, eu fiquei pensando, o que é que eu estou fazendo? Quando foi meu dedo de manhã bem cedinho, eu disse a ela, eu não quero não ser crente não, eu vou atrás dele, só vou sossegar quando pegar. O pastor foi falar comigo, estava aí na carrocinha, disse, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu comigo na minha vida, o que eu quero fazer, o que eu vou fazer. Aconteceu isso que eu contei aqui agora. E ele disse, irmão Noval, estou vendo que eu estou orando um pouco por você, eu vou orar mais. Mas Deus manda te dizer que não se agrada do que tu está querendo fazer, mas se agrada da tua sinceridade. E naquele dia, quando eu me levantei dali, quando ele disse, Noval, vem cá. Quando eu me levantei, a mulher estava do meu lado esquerdo. Quando eu me levantei, eu disse assim baixinho para ela, eu não vou aceitar Jesus não. Falei isso, não levantei. Quando eu cheguei aqui, o pastor aqui falou assim para mim, Lolo, está esperando o quê? Esse coração duro. E eu olhando para ele assim, na minha cabeça passando 1000 coisas. O pregador não tinha falado comigo, como eu queria que Deus falasse. Mas naquele momento que o pastor disse, Deus está trabalhando na tua vida, Deus está querendo te trazer de volta. A lágrima desceu. Quando a lágrima desceu, louvado seja o nome do Senhor. Pega aquele CD de Samuel, estou terminando, vai ser só um louvor. Quando a lágrima desceu, eu comecei a lembrar de que Deus não tinha falado comigo como eu tinha querido que ele falasse. Era assim que eu queria. Olha, que negócio que tu quer fazer, tu não vai fazer não. Olha, se tu conseguir fazer,
me permite que tu morra. Mais ou menos assim. Homem, eu quero que tu vai minha presença, não é matando, não. É mais ou menos assim que eu pensava que Deus falasse comigo. Que eu queria. Mas quando ele falou, Deus, ele falou contigo, irmão. Vim para a presença de Deus agora. Quando ele disse isso, eu me lembrei que Deus não tinha falado como eu queria. Mas ele tinha falado tão forte no meu coração. O número 5. Ele tinha falado tão forte no meu coração. Pois em 2008, antes, aquele irmão estava aqui sentado. Eu ia chegar ali, mas infelizmente ele já foi. Mas ele, deixa uma pausa. Aquele irmão estava aqui. Antes, quando eu estava com o Senhor, Deus me usava de uma forma tremenda. Que quando eu estava afastado lá no mundo, que eu estava aqui, às vezes até arrumado, com o relógio na cintura, mas eu ouvia alguém falando em mistério, eu sentia saudade no meu coração, ele começava a gemer, começava a ficar aquela tristeza grande no fundo do coração, porque eu sentia saudade de quando eu falava em mistério com Deus, de quando eu pregava, de quando eu profetizava, e coisas aconteciam de verdade quando a gente profetizava. Aquele jovem que estava aqui, Deus me levou até ele e disse: Deus está mandando te dizer que tu vai passar por um aperto, do qual tu vai achar que Jesus não está contigo. Mas Deus vai dizer para tu que tu tão somente fique firme. Não nega o nome de Jesus, que na hora certa Ele vai te mostrar que está contigo e nada vai te acontecer. Era 11 horas da manhã, quando foi 1 hora da manhã, foram matar o irmão dele. Mataram um, emburacaram na casa dele, pegaram ele e jogaram um saco preto na cabeça dele. Quando chegou lá fora, vai, puxa, mata agora. Quando ia matar, ele disse que calado, chorando, dizendo: meu Deus, tu vai deixar eu morrer. Mas quando iam matar ele, um dos matadores disse: tira o pano da cara dele, que eu quero que ele veja a minha cara. Eu quero que ele veja eu matando ele. Quando puxaram o pano, aquele homem deu um supapo para cima e disse: eita, esse aí não, não é esse não, esse é o servo de Deus, não é esse não que a gente vai matar não, solta ele. E ele disse que naquele momento começou a chorar, a lembrar de que Deus tinha falado com ele. E tudo isso é honra e glória para Jesus. E isso eu lembrava. Eu lembrava que quando eu estava de joelho, eu falava com Deus, eu chorava. Eu lembrava que quando eu estava em casa, deitado na cama, às vezes, assim que nem daqui, eu deitava, virava para a parede e dizia: Senhor, a angústia que eu estou sentindo está tão difícil. Me ajuda, Jesus. E Jesus ajudava. E eu lembrava de tudo isso. E Deus não tinha falado comigo daquele jeito, mas falou desse. Solta aí, filho. Aumenta. Caixa não. Lá. É lá. Aumenta um pouquinho. Então, preste atenção. A letra do ensino vai falar com você fortemente. Deus ele falou comigo naquele dia. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Foi assim que Deus falou comigo. Tudo que eu queria era ser o teu amigo. O meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e soluços já não ouço sua voz. Que saudade, que saudade, que saudade eu tenho das nossas conversas. Aleluia! Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Já não dá pra viver nessa indiferença.
viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar e se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo. De verdade, eu começava a pensar: Jesus, me perdoa tudo que eu bebi. Era falar contigo, mas até aquele segundo de relação que você tinha, hoje já não tem. Deus, eu preciso da minha sobrecriminal abastada. Naquele momento, o pastor dizia assim: ó filho, volta para teu lugar. Eu olhei para ele e disse: pastor, o senhor me ajuda. O senhor me ajuda, pastor. Você sabe que o que um homem pode fazer pelo outro é orar. Ajuda que pode fazer é orar. Não pode fazer mais nada. Mas você me ajuda. E quando você me ajuda, ela começa a correr nos meus olhos. E Deus estava naquele momento tirando toda a angústia, tirando toda a raiva, toda a vingança. E naquele momento ele estava dizendo: eu estou renascendo essa vida, eu estou mudando a tua história, eu estou agora verdadeiramente te consagrando, verdadeiramente eu estou mudando meu coração. Amarela sobrecriminal da mostrada. E naquele dia, para a honra e glória do Senhor, quando eu tinha dito tanto não à minha praia, eu não quero Jesus, eu vou voltar. Naquele dia eu dei um sim para Jesus. Jesus tirou a raiva. Não é hipocrisia não, irmão. Eu quero que Jesus possa ir na minha frente. Que Deus se responsabilize. Primeiramente se responsabilize e coloque Ele na minha frente, para eu poder apertar a mão dele e dizer: meu filho, pode parar. Meu filho, eu era um velho homem. Eu era um homem que, mesmo tendo conhecido Jesus, a minha mente estava cheia de mal, cheia de coisa ruim. O inimigo ia se apossar da minha mente. Mas hoje eu quero te dizer que a minha mente e o meu coração está cheio do Espírito Santo de Deus. E o que eu tenho para te dar hoje não é um tiro, não é uma bala, não é meu rancor. O que eu tenho para te dar hoje é o Espírito Santo de Deus. O que eu tenho para te dar hoje é Jesus de Nazaré. E naquele dia acabou tudo isso. E ainda que alguém não acredite em você, irmão, eu quero falar com a igreja. Ainda que alguém não acredite em você, ainda que alguém olhe para você e diga: não se converteu, ainda que alguém olhe para você e diga: não aceitou Jesus, não precisa mudar muito. É verdade, precisa mudar muito. Mas se converteu sim. Mas que Jesus salvou sim. Que Jesus trouxe sim. Que falta muito, falta sim. Mas quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus, não é ninguém não. Aleluia. E o mais importante de tudo é você saber que verdadeiramente ainda falta alguma coisa. Quando a gente se acha santo demais, o pior momento é esse, onde eu estou preparado. Agora sim eu sou um crente de verdade. Tu não é nada, irmão. Tu não é nada. Mas quando tu mesmo sabe que falta, precisa mudar alguma coisa, e corre em busca disso, Deus ele abençoa e trabalha ricamente nisso. Amém? Ainda antes que houvesse Edilson, sempre Deus falava no coração através desse versículo. E hoje foi esse versículo que Deus colocou no meu coração para trazer através desse testemunho. Então observa bem.
2008 eu afastei. 5 anos longe, querendo matar, querendo destruir. Falei, aqui dentro para ninguém sabia o que eu era aqui dentro. O que eu tinha, o mal que eu tinha no coração. Teve um dia que eu aqui na Rua 14, eu queria dar um balaço no rapaz somente porque ele queria pegar um amigo meu. E graças a Deus minha sobrinha ligava para mim, vai para casa, não faz isso não. Tu não fez lá naquele dia porque Deus não queria que tu fosse um assassino. Não faz isso não, vai para casa. E eu fui para casa. Que graças a Deus minha família pode estar longe, pode estar onde for, distante. Ela é distante que eu digo assim, eu moro aqui, ela mora ali. Às vezes a gente passou uma semana sem dizer um oi. Mas na hora da dificuldade, graças a Deus me serviram, me ajudaram, me abraçaram. Assim como até hoje a irmã Sininha ali, eu agradeço a ela por tudo, tem me ajudado, tem me abraçado. É uma mãe para mim hoje. Então, graças a Deus, tem me ajudado. Naquele dia eu ia dar um balanço aqui na Rua 14, ver a pedra, a porcaria que eu ia fazer. Aqui na Rua 14. Já tive no carro pegar e o meu ex-cunhado, que gosta muito de mim também, não faz isso não, pelo amor de Deus, eu sei o que estou fazendo. Vou fazer e acabou-se. Quando eu sofri um acidente, esse amigo que eu queria fazer negócio da pessoa, somente com cara desse amigo, não deu uma ligação para mim, para dizer assim, tudo é melhor do que vivo. Quebrou o quê? Uma ligação não deu. Então preste bem atenção, você não tem amigo não. Amém? Seu amigo é Jesus. E se alguém da tua família se encontra numa situação que você acha que não vai conseguir mudar, Deus manda dizer para você que consegue sim. Quem está agindo é Ele, quem faz é Ele, quem muda o quadro é Ele. E Deus manda dizer mais. O momento que Ele vai fazer não é no teu momento não. Não é no momento dele não. Não é no momento dela não. É no momento de Deus. No dia que Deus dizer hoje. Foi só até hoje. Aí é nesse dia que Ele vai chegar na presença de Deus chorando. Vai dobrar o joelho. Vai confessar os seus pecados. E vai aceitar Jesus. E vai vir para a casa do Senhor junto contigo. Mas é no dia de Deus. Não é no teu nem no meu não. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Quero agradecer a uma mulher chamada Nice, filha da Dona Sininha, me ajudou muito para poder preparar essas coisas que fiz para a gente. Agradeço muito a Deus pela minha salvação. Hoje eu tenho convicção, graças a Deus. Sou um pouquinho bravo ainda. Preciso ainda muito tirar essa história dentro de mim. Quando eu digo sou um pouquinho bravo, os irmãos podem até não entender por não me conhecer. Mas a pastora, meu pastor, Dona Sininha, que me conhece, entende onde eu quero chegar. Então, muitas coisas precisam realmente Deus mudar devagarinho. Mas eu tenho convicção do que Deus é e do que Deus fez na minha vida. Amém? Então, Deus vai fazer algo também na vida de alguém por tua causa. Eu creio nisso porque Deus ele é tremendo. Então, agradeço a Nice que me ajudou bastante para poder fazer isso. Agradeço a você também que de alguma forma também tem me ajudado muito. De alguma forma o quê? De todas as formas. Tem me ajudado bastante. Docinha. Agradeço a todos vocês por ter vindo hoje, amém? Deus abençoe. Se ficou insosso, não é culpa minha não. Foi o salvo que não quis salgar, né? Se ficou salgado, não é culpa minha, foi o salvo que passou em mim também, né? Mas eu preparei umas coisinhas ali. Quer dizer para os irmãos que Nice estava me dizendo que eu ia fazer e eu fazendo. Ou seja, quem fez foi eu, né, irmão? O bolo mesmo, ela chegou lá e disse, ó, bota isso, bota aquilo, aí eu tava batendo. Aí o irmão, cadê ele? Ian, passou ali e disse, tão bonitinho tu ontem aqui, mesmo assim, ó. Quase que eu dava no cascudo, só tem que ele menor do que eu. Se ele fosse menor do que eu, tinha dado no cascudo. Então, foi com carinho, viu, irmãos? Foi com carinho. Que Deus abençoe por ter vindo. Amém? Eu fico sem palavras na hora de agradecer. Se eu pudesse dar um abraço de cada um. Eu falei com as duas primeiras filas ali de trás, quando eu cheguei, gosto de apertar a mão de todo mundo. Aí quando chegou nas duas filas ali, eu digo, se eu for Deus nenhum, Jesus, vou acabar na hora do culto. Aí parei, ainda vieram me acusar, dizendo, irmão, você vai ser vereador, aperta a mão de todo mundo. Eu digo, não, irmão, porque eu gosto de falar com todo mundo e cumprimentar todo mundo. Muito obrigado, que Deus possa ter falado ao coração dos irmãos. Permanece firme. Se tem alguém na tua família que você acha, eu mesmo, eu estava desacreditado de mim. Teve um dia que eu olhei para mim mesmo e disse, poxa, eu pregava tanto, louvava tanto e hoje estou nessa situação. Mas eu não parava para pensar que eu tinha condições, porque eu pregava a palavra antes. Se eu pregava a palavra antes, então eu deveria reconhecer que para Deus nada é possível. Mas quando o homem está na ignorância, é terrível.
Mas Deus, Ele pode mudar isso na ignorância do homem, amém? Deus abençoe a todos por tudo. Vamos ficar de pé para agradecer ao Senhor. Se tem algum irmão que gosta de louvar, enquanto a gente está servindo, quiser ficar louvando devagarinho aqui, você pode fazer isso também, amém? Que a gente vai servir todo mundo. Se você quiser ficar louvando aqui, amém. Se não quiser, se der vontade de louvar, louvo. Se não me der, fica só nos escutando os sonzinhos, em nome de Jesus.